Poderá ainda hoje alguém em sã consciência negar que enquanto não for realizada a reforma agrária, o Brasil continuará nos dias sem perspectivas da miséria e do subdesenvolvimento? Terá ainda alguém o direito de negar que o latifúndio, protegido por uma estrutura feudal de regulamentação, vem apenas semeando a morte e mantendo a escravidão em plena terra de Canaã? Desde os primórdios de nossa existência como nação, a posse indiscriminada da terra transformou-se em justo privilégio de alguns. O quadro desolador é a paisagem geral da vasta pátria. Mesmo na fértil região meridional, o panorama é o mesmo, pois da área rural do Rio Grande do Sul, menos de 14% é cultivada, sendo a causa da baixa produtividade e a má distribuição das terras. As pequenas propriedades ocupam apenas 20% da área rural, enquanto nem 3% de proprietários ocupam mais da metade do solo gaúcho. As imensas fazendas contribuem para a economia do Estado com apenas 10% do total de sua renda, enquanto o dobro vem das pequenas propriedades. É a ínfima produção dos latifúndios a causa básica da decrescente produção agrícola do Estado. No Rio Grande do Sul, os sem-terra se uniram reivindicando glebas e o governo, democraticamente, foi ao encontro do problema. O problema dos agricultores sem terra não podia continuar ignorado, e a criação do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária foi o primeiro passo no sentido de uma solução imediata e plausível. Toda a máquina do Estado foi mobilizada para equacionar a questão e atender às solicitações feitas. O IGRA, em ação pioneira, lançou-se na tarefa árdua depois dos estudos preliminares realizados por especialistas dentro de critérios norteados por um princípio até então jamais levado a efeito: dar terra a quem não tem terra e quer nela trabalhar. Recorreu-se às terras devolutas e à desapropriação por interesse social, estabelecendo-se vários núcleos de colonização. Aproximou-se o agricultor da terra, que até aquele momento lhe era negada. As novas demarcações levam o sentido de fazer proprietário de um pedaço de chão aquele que antes era apenas um servo da terra. Entre os sem terra, procurou-se aqueles de maior tradição agrícola e capacidade de trabalho. E no solo, traçaram-se áreas formadas por pequenas propriedades organizadas, sempre que possível, sob a forma cooperativada. Foi adotado o sistema rotativo das atividades agrícolas, alternando-se o plantio com a criação de gado leiteiro, evitando-se desta maneira o desgaste excessivo da terra. O trabalho coletivo foi estimulado inclusive para a construção das casas, formando-se núcleos residenciais dignos de criaturas humanas. A inadiável reforma agrária brasileira permitirá o nascimento de milhares de núcleos como este do Pacopari. O rancho insalubre, triste característica da paisagem brasileira. Do Amazonas ao Rio Grande, deve ceder lugar a ambições que signifiquem um mínimo de atendimento dos princípios básicos da civilização cristã. Fixado agora o solo como proprietário e não como servo, o agricultor enfrenta com otimismo a dura tarefa do amaino da terra. A cooperativa é, por sua vez, o escudo eficaz contra a especulação.
Comprova-se no Estado gaúcho que a reforma agrária é o meio mais eficiente de se levar às populações rurais as conquistas básicas de nossa época. As pequenas criações domésticas significam mais proteínas e melhor renda para as famílias. Um momento histórico em que os homens de todas as nações se erguem nas lutas de reivindicações sociais, tornou-se ponto pacífico da consciência nacional que é preciso modificar imediatamente a arcaica estrutura rural brasileira. Estrutura de há muito superada, que está a impedir a fartura num país fértil, que tem somente gerado pobreza num país de riquezas infinitas. As experiências piloto de reforma agrária realizadas no Rio Grande do Sul comprovam que o essencial na solução do problema é existir a terra para ser trabalhada. Feita a divisão do solo, estabelecidos os novos proprietários, as colheitas surgiram fartas e abundantes. Milhares de hectares foram cultivados em poucos meses, guindando agricultores outrora socialmente marginais e engajando-os na batalha da produção, permitindo desta forma o seu ingresso numa vida mais útil, mais digna, mais justa e humana. Somente a primeira colheita de milho no banhado do colégio em Camaquã atingiu mais de 200 milhões de cruzeiros, permitindo que cada agricultor, gente que antes praticamente nada lucrava e nada produzia, pudesse oferir em média uma renda superior a 1 milhão de cruzeiros por família. Para que a fartura substitua no Brasil o quadro da miséria imemorial, o presidente João Goulart criou a Superintendência da Política Agrária, a SUPRA, estruturando assim um organismo apto a assistir o problema rural brasileiro. Agora, toda a nação está à espera de uma decisão. As esperanças renovadas aguardam que o maior e mais urgente problema brasileiro encontre uma solução efetiva. Nesse sentido, a Presidência da República encaminhou à aprovação do Congresso um criterioso projeto de reforma agrária. Cabe agora aos homens que compõem a Câmara Federal e o Senado decidir na sua soberania do destino de milhões de brasileiros. Precisamos assegurar, agora, às novas gerações, o Brasil com que todos sonhamos.